Boa tarde, meus amigos espectadores. É uma alegria grande estarmos aqui novamente, nessa tarde de sábado, para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Juntamente aqui com o nosso amigo Luiz Carlos, vamos estar hoje refletindo em cima dos ensinamentos aí dos mestres, não é mesmo, meu amigo? Ensinamentos esses vindos do nosso Criador para amenizar um pouco mais ou nos mostrar o caminho um pouco mais sutil nessa nossa jornada terrena. Falamos dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro. Temos transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br/canal TV. Acredito que seja isso. É importante a participação de vocês, que podem enviar perguntas, dúvidas, comentários através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, ou através do nosso número de WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. Anotem com calma, vai ficar aqui por algum tempo fixo na sua tela. Lembramos, sempre falamos aqui, nosso programa é um programa de gênero universalista, estamos sempre abordando ciência, filosofia, religião, falamos do espiritismo, do espiritualismo, procurando aí reflexões em cima desses ensinamentos, como falamos, para poder encontrarmos os melhores caminhos aí para trilharmos essa nossa jornada terrena. No programa da semana passada, nós tivemos o tema esclarecimentos espirituais. Falamos um pouco aí da filosofia, da ciência, que são instrumentos, né? Que são instrumentos para que a humanidade trabalhe a evolução espiritual, né? E temos a religião, como vimos na definição de Emmanuel, que faz essa ligação, né, dessa nossa estada no plano terreno com o plano mais sutil, o plano espiritual, a nossa essência, os caminhos aí que nos levam em direção ao nosso Criador. Hoje vamos estar falando aí de Tao Te Ching, falando a alegria do dever. Sempre, né, o Tao Te Ching, que é o grande caminho, que é também aí o caminho que nos leva de volta ao nosso Criador. E o T do Tao Te é justamente a sombra, né, do Tao aqui no plano manifestado. São as oportunidades que temos para elevarmos a nossa consciência a esse caminho mais sutil que vai nos levar de volta ao Uno, ao Deus, ao nosso Criador. E interessante é que todos esses mestres que aqui estiveram trazendo essa mensagem do nosso Criador, trazendo uma mensagem crística, todos os ensinamentos estão focados nessa mesma essência. Ou seja, somos espíritos e de tempos em tempos estamos no plano físico com o objetivo de tirarmos as impurezas e alcançarmos esse caminho. Não é? Todos eles respeitando aí, claro, essas sombras aí do tal no mundo manifestado, respeita sempre os costumes, as épocas, né, os momentos, a civilização, no momento em que chegou essa mensagem. E a gente vai estar falando aí hoje de 550 anos antes de Cristo, né? Um livro, o Tao Te Ching, que um dos mais vendidos aí, juntamente com outros clássicos divinos, né, sacralizados assim diante da humanidade, nos trazidos por Lao Tse. E com a essência de nos mostrar, de nos levar ou de nos instruir
né? Instruir a humanidade, olha que 550 anos antes de Cristo, mais de 2.500 anos, e esses ensinamentos ainda se fazem presentes nos nossos dias, em toda a humanidade, Oriente e Ocidente. São ensinamentos atemporais. São tesouros, como disse nosso Mestre Jesus, que precisamos angariar, precisamos ter dentro do nosso coração, porque isso é que vai perdurar, é isso que vamos levar na nossa existência como espíritos imortais. Não é isso, meu amigo Luiz? Boa tarde, William. Boa tarde, pessoal de casa. É exatamente isso. E é o que nós toda semana falamos. Jesus não foi o único que veio trazendo a boa nova para nós. Esse é um exemplo. Lao Tse, antecedendo ao Cristo, nos trouxe mensagens que são exatamente com um palavreado diferenciado, né, William? Mas dando o mesmo recado que o Cristo veio nos trazer 600 anos depois, né? Mais de 6 séculos, né? Quando o Cristo esteve presente aqui na Terra. A diferença do Cristo para outros, como por exemplo Lao Tse, é que ele, num dado momento da experiência dele, que ele vivia dentro do palácio, né? Ele era um bibliotecário, ele era um historiador, ele era um conhecedor, um letrado. Filho de um militar, sofrido, né? Mas ele era uma pessoa culta da época. Ele conhecia toda a cultura chinesa. Num dado momento, ele resolveu se isolar. Ele se isolou numa floresta e ficou ali vivendo num ambiente solitário. E ele foi inspirado. Eu diria que essa inspiração é o que a gente chama também de mediunidade. De alguma forma, é mediunidade. É uma intuição forte. É uma intuição onde dali ele tirou os ensinamentos que estão no Tao Te Ching, né? Que é o livro, como você falou, William, que revela Deus, de alguma forma, revela o infinito. É a nossa ligação com o cósmico, com esse ser que nós chamamos de Deus e que, na verdade, rege todo o universo, não só a Terra, como todo o universo. E a grande diferença, que eu diria, William, fazendo um comparativo do Lao Tse com Jesus, né, é que Jesus não veio apenas falar a todos nós. Ele veio comprovar, veio vivenciar, ele veio exemplificar. Ele não veio só ser um mero escritor. Ele não veio falar assim, ó, faça assim, né? Isso eu entendo que não é um teórico, resumidamente, não é apenas um teórico. Vivenciou. Ele não é apenas aquele que teve uma inspiração. Ele é a inspiração, né? E ele veio para nos mostrar um caminho. Essa mensagem, inclusive, tem até um aforismo, tem um poema de Lao Tse, que fala sobre o cumprimento da ordem cósmica, que eu acho que é importante a gente falar só alguns trechozinhos, que ele fala assim, ó: quem se ergue às alturas sem desejos, enche de silêncio o coração. Um homem nobre cumpre a ordem cósmica, e quem cumpre essa ordem se identifica com o tal, o infinito. O que ele quer dizer, né? E através desses poemas que nos foi deixado, é importante o público entender que existe toda uma sabedoria que foi colocada ali para a nossa reflexão. Por isso que a gente começa a dizer que esse livro é um livro de cabeceira. É um livro que a gente tem que deixar ali, dar uma lida, interpretar. Sempre consultando e tentando refletir o que aquilo quer dizer para a gente, né? A gente está vai falar sobre alguns trechos, mas tem muito mais coisa, né, William? Muito. Luiz, o importante é a gente ressaltar que todos esses mestres, como você falou, o foco era vivenciar, né? Ou seja, Sócrates já dizia, anda que eu quero te ver, né? Ou seja, o exemplo é o que, né? Palavras o vento leva, né? Mas o exemplo ele fica. E Lao Tse, curioso que filho de um militar na época, a China era uma época vivia numa determinada dinastia chinesa, onde se predominava o domínio da administração entre famílias, e a coisa era bem ali centralizada, e com certeza muitas injustiças, né, dentro do conceito ali material humano. E Lao Tse,
já um iluminado, já com a mente muito espiritualmente elevada, a consciência elevada né, a um plano superior, a um plano maior, alto, mais alto, ele começou a sentir, né, naquele momento, que a injustiça era muito grande para com os seus, para todos que viviam ali ao seu entorno. E naquele momento, como ele tinha essa conexão muito grande com o sagrado, ele começou as reflexões mais aprofundadas, não é? Refletir mais detalhadamente a respeito de tudo aquilo que se passava, tentando transcender, buscar uma resposta num plano superior, né? No plano ideal, como diz Platão, para poder ajudar, auxiliar a humanidade naquele momento diante das suas dificuldades. E vivenciou tudo isso, né? Com simplicidade. O ponto capital é que quando ele se isolou, né? Esse que é o ponto que eu considero diferenciado com Jesus, que ele se isolou e esses escritos, na verdade, só teve um benefício e foi reconhecido como um benefício para a humanidade depois que ele ultrapassou a barreira da China e ele deixou os manuscritos com aqueles guardas que, na verdade, eram, vamos dizer assim, controladores dessa barreira. E ele, né, pelo que conta a história, ele depois desapareceu e ele ficou esse manuscrito. Esse manuscrito depois foi amplamente estudado e depois utilizado no seu, vamos dizer assim, na história da China como uma verdadeira sabedoria. Diferente de Jesus, ele presenciou na vida dele e ele foi lá exercitar isso, né? O Lao Tse, ele teve essa experiência assim, única, e trouxe todo esse mandamento, essa sabedoria, para um compêndio, um manuscrito que posteriormente foi utilizado, mas sem a presença dele para mostrar o caminho, né? E agora, isso não tira nenhum tipo de beleza e de importância à obra que ele deixou, né? Até porque ela depois foi ampliada e outros filósofos, Confúcio era da época dele, inclusive. Contemporâneo. Né? Era contemporâneo, e Confúcio teve outros seguidores, e com certeza toda essa obra de Lao Tse foi conhecida e contribuiu para que esses filósofos e esses pensadores pudessem evoluir num caminho crístico. Dá uma sequência. Dá uma sequência a esse conhecimento. Nada se perde. Aí o que a gente está dizendo é que esse ensinamento não se perde. O próprio Jesus viveu com os druidas, né? Ele viveu com os celtas, né? E ele pegou ensinamentos ali, ele trouxe ensinamentos. É claro. Há uma arquitetura aí divina todo muito um grande, né? conhecimento ali que se envolve no sentido de contribuir para a nossa formação espiritual. Agora, o que é importante, eu acho, para a gente começar a falar sobre o que a obra de Lao Tse, William, é que essa ligação, ele queria dar uma definição ao infinito, ao absoluto, aquilo que nós chamamos de Deus. E ele começou a dar forma a isso, a forma através de palavras, para que a gente começasse a entender um pouquinho mais o que é esse Deus. Como é que funciona isso, né? Como é que esse infinito, a gente faz parte desse processo cósmico, nós fazemos parte da obra divina, né? Agora, como ele fala, se nós estamos caminhando contrário às leis que rege esse universo, nós vamos ter contrariedades, dificuldades. E de alguma forma, em tudo isso que a gente vai falar aqui, a gente vai falar de alguma forma sobre seguir o fluxo, né, que estão adequados a esse caminho que o universo segue e respeita, essas leis cósmicas, ou a gente quer ir contrário a essas leis. Esse que é o ponto, né? Como é que esse infinito funciona? A gente não consegue explicar, né, e o Espiritismo também não consegue explicar Deus em sua plenitude, por isso que ele simplifica, né, causa primeira de todas as coisas, mas não vai muito além porque a gente não tem
sabedoria, conhecimento para explicar muito Deus. Mas esse infinito... A gente sabe da perfeição, né? A gente sabe da perfeição, mas... e sabe um pouco dessa dica, né, que Jesus nos deixou e esses mestres nos deixaram para a gente seguir a caminho dessa perfeição. E muitas vezes nós a rejeitamos, né? Essa busca, esse caminho, nós temos dicas, temos uma trilha a ser percorrida. E o fato que a sociedade, dentro dos moldes que hoje existe, ela, em muitas partes, ela não respeita essas leis. Daí as contrariedades, as aflições, as dificuldades, o mundo com as suas violências e as suas naturezas ainda primitivas. Muito ainda, né? Uma coisa interessante que a gente precisa analisar, que você até tocou no assunto, a gente vê que essas mensagens elas chegam de tempos em tempos. Momentos diferentes, situações diferentes, civilizações diferentes, costumes diferentes, né? Nós pegamos aí Krishna mostrando a lei do Dharma, mostrando a reencarnação. Nós tivemos Buda mostrando a importância do desapego, né? Desapegar. Nós tivemos Jesus falando do amor ao próximo. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo, aquele que está ali. Nós somos uno. Então, cada um desses mestres tiveram, quando aqui estiveram, dentro de uma programação divina, um caminho, uma mensagem a ser deixada. Lao Tse, diante daquela injustiça, naquela dinastia que ele viveu naquele momento, ele despertou nele algo que ele precisava transcender, ele precisava explicar para toda aquela civilização, aquelas pessoas que ali conviviam ao seu entorno, o porquê de tudo aquilo. E uma das coisas fundamentais, Lao Tse foi um dos primeiros a falar de que o mal ele não deve ser afrontado com o mal. Né? Ele deve ser, sim, revertido com o bem. Né? Ou seja, falar de perdão. Então, e isso passa gerações por gerações e chega até os nossos dias de hoje. É fundamental que a gente entenda que para trilhar esse caminho de luz, esse caminho secreto, esse caminho do silêncio, que sempre estamos falando aqui, precisamos entender esse processo. E a gente vai estar falando de alguns poemas aí, alguns versos, porque no Tao Te Ching são 81, o livro é muito amplo, são muitos ensinamentos, mas alguns a gente vai estar abordando aí e trazendo para os dias de hoje o que a gente pode, na prática, não é isso, Luiz? Exercitar um pouco mais esse outro lado. Chegamos aqui ao final do nosso primeiro bloco, vamos fazer um pequeno intervalo. Já já voltamos para o segundo bloco. Não saia daí. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa de hoje.
vai estar passando aqui na sua tela o nosso e-mail, onde você pode mandar perguntas, dúvidas, comentários, nosso número de WhatsApp, e estamos ao vivo pela redebrasilespírita.com.br Site Rede. Bem lembrado, amigo. Às vezes, porque houve essa mudança, né? E a gente às vezes se perde. Mas importante a participação de vocês. Hoje estamos com o tema Tao Te Ching, Lao Tse. Vamos falando aí desse clássico, essa mistura de religião, filosofia, esse mesclado aí de ensinamentos vindos do nosso Criador para fortalecer a nossa estada aqui no plano físico, colocar luz na nossa consciência, fortalecer o nosso coração e a nossa mente, abrir as janelas da alma para poder nos conscientizarmos de que existe um caminho. E esse caminho, o Tao, né, o grande caminho nos deixado por Lao Tse, é o Dharma da tradição hindu, é a lei da evolução do espírito de verdade na codificação de Allan Kardec. Não é? São caminhos que eles vão se fazer cumprir independente da nossa vontade. Não vai ser a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos anseios humanos que vão tirar, né, dentro do projeto divino, essa organização aí de mentes espirituais elevadas, esse foco, esse caminho. Nós temos sim liberdade de escolha, nós temos o livre-arbítrio. A vida vai nos apresentar determinadas situações e nós vamos fazer as escolhas morais. Mas o caminho está dado. Então, toda vez que sairmos desse caminho, todas as vezes que entrarmos na contramão das leis divinas, que são leis universais, consequentemente a dor e o sofrimento vai nos dar um alerta, vai nos fazer voltar para essa trilha. E o que Lao Tse enfatiza muito nos seus ensinamentos é justamente que precisamos ter essa alegria do dever. Né? Estarmos atentos ao que diz as leis divinas. Porque quando muito voltados para atender aos regulamentos, regras do plano físico, nos distanciamos muito da essência, dos nossos propósitos aqui, do que viemos fazer literalmente aqui. E aí não conseguimos organizar os nossos pensamentos. E as respostas não vêm, como sempre falamos aqui em todos os nossos encontros. E diante da não resposta, consequentemente as dificuldades chegam. E aí as aflições, aí desarmoniza o nosso coração, a nossa mente, tira a nossa paz interior. E causa e efeito vai se fazer cumprir na íntegra. A vida vai nos dar o que damos para ela. Se desarmonizamos, se as energias que emanamos são energias pesadas, densas, consequentemente nós vamos ter que responder por isso. E aí vamos entrando num lamaçal cada vez mais complicado, mais difícil de sair. E esses ensinamentos de Lao Tse, a gente vai estar falando aqui, em alguns deles, é justamente para entendermos melhor como funcionam as regras do jogo no plano físico. E aí administrarmos, e aí voltarmos um pouco a nossa atenção, darmos mais atenção, alimentarmos mais o nosso espírito, que é o foco, a essência. Aqui estamos para fortalecer esse lado mais sutil, nos distanciarmos do apego, nos distanciarmos do que nos prende à matéria. Justamente como os ensinamentos de Buda, viver o sofrimento, mas não sofrer com ele, entender o porquê, ter esse porto seguro, onde a gente possa segurar e nos fortalecer diante de tudo que a vida vai nos apresentar. Estamos no momento de provas, no momento de expiação, ainda temos muitas imperfeições, as provas vão se fazer presentes, e cada vez, como vemos, mais densas,
Não é, Luiz? As coisas cada vez mais complicadas, se assim podemos dizer, quando numa visão muito materializada. E ele veio nos ensinar que existe um caminho mais sutil, existe um caminho mais suave, né? Basta entendermos melhor e nos esforçarmos para trilhá-lo. Não é isso? É isso, é isso. Eu vou fazer meus comentários, William, em cima dos aforismos dos poemas. Podemos sim. Eu acho que são muitos, né, Luiz? São muitos, e eu acho que a gente, até para a gente exemplificar, ou de alguma forma interpretar aquilo que o Lao Tse passou para a gente como ensinamento. E aí eu acho que é bastante interessante a gente passar os dizeres que ele passou que ele deixou para a gente, e a gente refletir sobre eles, né? Tem, como eu falei no início desse encontro, sobre o poema Cumprimento da Ordem Cósmica, que é o número... No dado momento, é o número 16. Ele fala assim: quem se ergue às alturas sem desejos, enche de silêncio o coração. O que ele quis dizer sobre isso com a gente, né? A questão de desejo, nós toda semana falamos que é dos aspectos que nós viemos para moldar, para eliminar da nossa caminhada, que é a satisfação dos nossos desejos materiais. E enquanto a gente estiver preso a esses desejos materiais, esses desejos, vamos dizer assim, que nos prendem à matéria, a gente ainda vai ter uma caminhada dificultosa. Árdua, né? Árdua. E é por isso que a gente está aqui, no objetivo de quê? De compreender o que esses desejos afetam a nossa natureza, e a gente gradativamente, de acordo com do nosso exercício, da nossa maturação, a gente consiga se libertar desses desejos. Quando ele fala que enche de silêncio o nosso coração, é o quê? É a paz de espírito, a tranquilidade, né? Aquela leveza que muitas vezes a gente procura e a gente não acha, porque, na verdade, muitas vezes a gente procura nos lugares errados, no caminho errado, tentando satisfazer esses desejos de uma forma intensa, de tal forma que a gente fica dependente dele. Não, pelo contrário, a gente tira ele da gente. A gente fica cada vez mais dependente. Então, dentro desse aforismo, sempre que eu leio, eu procuro perceber em mim o que eu tenho ainda desses desejos e o que eu tenho de dependência desses desejos. É o que eu traduzo desse aforismo, né? dessa sabedoria. Porque essa sabedoria tem que extrapolar para a nossa vida, né? Todos esses poemas, de alguma forma, quer dar uma visão para a gente do que o Tao Te Ching nos é importante no dia a dia, né? Tem um outro, William. Fala um... Esse é interessante, é isso aí. Essa é acalentar o coração, né? Viva a vida e repousa em Deus. Deus é causa primeira. Sempre. E precisamos sacralizar um pouco mais os nossos desejos, não é? Mudar um pouco o sentido da coisa. Nós sabemos que toda a parte material mais densa são instrumentos. Estão aqui para servir de trampolim, de instrumentos para a nossa evolução. Vou falar de um outro aqui, aí você faz o comentário. Eu vou ler o aforismo e aí você faz o comentário. Eu tenho até dois interessantes, o 7 e o 8, que são assim, eu acho que bem importantes para a gente... Então vamos lá, fala aí. No 7, que ele fala o 7, o título é Desinteresse, o caminho da prosperidade. Maravilha. Esse desinteresse é um desinteresse do nosso eu inferior. É o desinteresse de focarmos apenas no que o plano material nos oferece. Né? Quando ele fala que o caminho da prosperidade é valorizarmos um pouco mais a nossa essência. É sair um pouco, é tirar um pouco as sombras, aquela que Platão fala da caverna. O desinteresse é no sentido de não ter apego? Seria isso? O desinteresse é no sentido de não valorizar com tanta ênfase os ganhos, as posses, o que a estada no plano físico te oferece de mais rasteiro. Por quê? Porque, como diz Jesus, aonde está o seu coração,
está o seu tesouro. É o desinteresse pelo material, aquilo que não é espírito. A prosperidade, o que vai há de eterno, o que vai imortalizar, não é o meu carro, não é o meu corpo bonito, não é o dinheiro no banco, não é a minha fazenda, não é o meu sítio. É isso que ele chama a atenção. Emmanuel e André Luiz, que foram mentores espirituais do nosso saudoso Chico Xavier, dizia, Luiz, que ao desencarnar, a grande parte da humanidade, a cada 4, 3 estavam decepcionados. Sentiam-se arrependidos e envergonhados diante daquela situação. Porque todo o interesse, quando aqui no plano físico, era para a satisfação da matéria. E é isso que Laodicea nos fala. Olha, tem um caminho atemporal. Tem tesouros, tem coisas que você pode se interessar. Ele chama a atenção. Se interessa por isso aqui. Despertar as virtudes. Aprender a amar, lapidar a alma. Isso ninguém vai tirar de você. Isso é próspero. Isso vai com você ad eterno. Imagina o que a gente leva na nossa essência. Imagina depois de várias estadas no plano físico e a gente para no plano espiritual, quando ainda com a mente, com a consciência elevada, nós podemos recordar o que passamos. Claro que isso obedece a alguns pré-requisitos. Mas imagina se estivéssemos no plano espiritual, lembrando das nossas encarnações. Todas aquelas que o interesse foi material iam ser jogadas no lixo. Não tem substância, não tem consistência. Na verdade, dependendo do foco, não vale de nada. É tempo perdido. É isso que ele chama a atenção. Vamos procurar o caminho da prosperidade, entrar no tal. Esse é um dos pontos que eu acho... Complementando, acho que tem até existe um outro poema, uma outra sabedoria, que ele fala sobre fazer o necessário e não o supérfluo. Tem muito a ver com o que você falou. É tudo interligado. E a doutrina espírita, inclusive, fala, né, no Evangelho sobre essa questão do supérfluo e do necessário. E no nosso dia a dia, é um aspecto que a gente, às vezes, tem pouca efetividade nas escolhas do que é supérfluo e do que é necessário. A gente sabe perceber o que é necessário e o que é supérfluo? A nossa caminhada, não tenho dúvida que a gente precisa muito do material para a nossa sobrevivência. A gente precisa de sobreviver no material. Mas qual é os limites que nós damos para o que é necessário e aquilo que é excesso? Aquilo que sobrecarrega a gente, nos deixa mais pesados nessa trajetória. E é exatamente por esse aspecto que a gente precisa de ter uma análise diária, porque imagine que 1% da nossa população detém a maior parte da riqueza. Se esse 1% soubesse usar essa riqueza a favor de todos, nós não teríamos tantas diferenças e tantos problemas na nossa caminhada. Seria muito mais harmônico, seria muito mais equilibrado. E as diferenças que nós hoje temos, as violências que nós temos nas nossas sociedades, os desequilíbrios são provocados exatamente por esse comportamento obsessivo do homem querer mais do que precisa para a sua sobrevivência. Por quê? Porque muitas vezes nós não reconhecemos a pátria espiritual como sendo a principal para a nossa vivência. A gente reconhece como sendo a pátria material, como sendo a principal, quando não é. A gente deveria ter uma percepção diferenciada da nossa existência aqui na Terra. E esse é um despertar que a sociedade terrena ainda precisa desabrochar. Porque enquanto nós tivermos nessa vida o principal motivo de estarmos aqui é viver pela matéria, nós teremos dificuldades
Porque a matéria pela matéria, ela se destrói, ela se perde. E como você falou, se os nossos desejos, melhor dizendo, os nossos verdadeiros tesouros não estão na matéria, há de existir outros valores que são eternizados. E esses valores são os valores materiais. A codificação fala muito nisso, né, Luiz? Como é que o homem pode saber o limite do necessário, né? Allan Kardec, os espíritos benfeitores, em resposta a Allan Kardec nessa situação, diz que precisamos aí, sabiamente, usar a nossa intuição e analisar as consequências de tudo, não é? Porque o que adianta tantas posses, tanto poder, se não há uma harmonia interna, se não há uma paz interior, se está oco, se está vazio, porque o que está lá fora não vai preencher o coração. E aí começamos a analisar as consequências. Isso me faz realmente feliz? Isso me deixa realmente em paz com o universo? Ou não? Essas são as reflexões, né, indicadas pelos espíritos benfeitores na codificação de Kardec. Precisamos analisar o que realmente, de fato, quando adquirimos, temos um desejo grande por alguma coisa, efêmero, temos certeza que é passageiro. Algum tempo depois já não tem mais valor nenhum. Que consistência tem aquilo internamente? E é isso que Lao Tse nos ensina aí nos seus versos. É justamente focarmos um pouco mais no que realmente vai dar consistência interna, vai preencher o nosso coração. Não é isso, Luiz? É isso, é isso. Estamos chegando aí ao final, não? Acho que temos... e esse ponto, precisamos estar alerta. Para voltar um pouco, exercitar um pouco esse lado. Trazer para o nosso dia a dia esse exercício. Analisar o porquê que despendemos tantas energias, despendemos tanta atenção, né? Há mais um diploma na parede, há mais um carro na garagem, há mais uma casa. Precisamos estar atentos. Ou podemos olhar um pouquinho além, universalizarmos a nossa visão, nossos olhos de ver, sairmos um pouquinho do nosso eu, irmos para o todo, universalizarmos os nossos pensamentos e a nossa estada aqui no plano físico. Eu acho que o tempo terminou. Né? Finalizamos então aí, né? Chegamos então ao finalzinho do nosso segundo bloco de hoje. Não esqueça, manda perguntas, dúvidas, comentários. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Não saia daí. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Tao Te Ching, Lao Tse,
Estamos falando aí da alegria do dever. É o tema das nossas reflexões de hoje. Mostrando aí dentro dos seus ensinamentos como devemos mudar um pouco o cenário aí, a nossa visão, quando aqui no plano físico. Visão para encararmos o que a vida nos traz. Precisamos estar atentos porque existem leis, regras, regulamentos universais, Dharma, lei da evolução, que vão se fazer cumprir. Qualquer visão, atitude e ação nossa contrária a isso é dor, sofrimento, amargura. Não é isso, Luiz? Tu me disse nos bastidores que tem mais um aforismo aí, algum verso que gostaria de... Tem um deles que fala sobre deveres e direitos. Exatamente. Deveres e direitos. Nós estamos falando de alegria do dever, né? A gente não falou da alegria do direito. A gente está falando da alegria do dever. Viemos para servir, né? Como esse é o Jesus. Sentido, né? Sermos servos e não sermos aqueles que exigimos os nossos direitos. E veja o que ele falou, eu peguei só um trechozinho desse verso, que ele fala assim: que adianta extinguir grandes ódios quando ficam ressentimentos? Como remediar isso? O sábio cumpre o seu dever e esquece os seus direitos. Quem se guia pela voz da consciência só atende à voz do dever e não insiste em seus direitos. Os poderes eternos não têm favoritos, mas favorece sempre os bons. Ora, gente, a questão do ressentimento que nós falamos, né? Que muitas vezes os ressentimentos, nós sabemos no meio espírita, que são fatores de obsessões, né? Que acontecem por várias gerações. Quando, na verdade, a solução para quebrar essas obsessões, esses processos obsessivos, é quebrar o ressentimento. Se eu não sinto nenhum tipo de sentimento contrário a você, eu não acho que você me deve nada, eu acabo esse ressentimento, porque eu não acho que você deve nada. Agora, se eu acho que eu devo ter uma atitude correta, moralmente, ética, eu me cobro da minha posição de ser correto. Mas eu não posso fazer que o outro seja correto. Então, o outro não deve, né? O caminho que o Lao Tse traça para nós, para a nossa reflexão, é que nós devemos ter o nosso compromisso interior de ser corretos, de ser bom e de praticar o bem. E não ficar cobrando que o outro deve ser aquilo que você, na verdade, tem que cobrar de si próprio e não dele, não do outro. O outro é o outro, ele é diferente de você, ele tem características diferentes de você, algumas melhores, talvez, outras piores, talvez, mas não cabe a nós ficar avaliando o dever do outro, né? Ou dizer que o outro tem o direito de alguma coisa. Nós temos o dever nosso, interior, de cumprir um mandato, aquele mandato que essa encarnação nos permite cumprir, né? Através do quê? Do exercício da nossa consciência, do nosso dever. Eu entendo, William, que essa alegria de dever, alegria de dever, né? Está no sentido do compromisso de ser servil, de assumir a nossa postura de sermos servidores, a exemplo do que Cristo nos trouxe como exemplo. Ele não veio aqui para exigir nada de ninguém. Ele veio para mostrar. Ele se colocou no dever de mostrar e não de obrigar que as outras pessoas fossem perfeitas, que as outras pessoas fossem iguais a ele. Ele em momento nenhum obrigou que nenhum de nós fôssemos iguais a ele. Pelo contrário, ele disse que ele não se reconhecia mais, Jesus, porque ele não sabia exatamente se era ele ou se o Pai fazia por ele aquilo que ele mostrava às outras pessoas. Então ele abria mão da individualidade dele para se fazer missionário do Pai. Olha só, o dever sendo mais forte nessa caminhada.
Ele era menor, ele se colocava numa situação menor. Então, muitas vezes, a gente precisa de buscar essa humildade que Jesus teve nesse aprendizado. Nessa humildade de se fazer menor, mas acaba sendo grande se fazendo menor. Porque é exatamente através desse caminhar, onde você não precisa de se fazer mais forte, é que você se torna forte. É contraposto, né? É engraçado. A fortaleza não está na força, mas sim na simplicidade. E aí a gente pode até falar da questão da sabedoria da não violência, que está dentro desse contexto. Tem um detalhe que é importantíssimo, que a gente falou até no programa passado, que é justamente esse amadurecimento espiritual. Nós sabemos que há uma perfeição, né, nos projetos divinos, do grande arquiteto do universo, há uma perfeição no reino mineral, no reino animal, e quando chegamos no reino hominal, nós distorcemos todas as nossas visões, porque nós colocamos uma visão material dentro de tudo que está acontecendo. E aí contradiz com a nossa vontade. Eu quero que seja assim, eu quero que o governo seja assim, eu quero que o meu filho faça isso, eu quero que o meu pai faça isso, o meu amigo faça isso, eu quero que a vida seja dessa maneira, eu quero que as regras, os regulamentos sejam dessa maneira. Contrários a esse caminho que Lao Tse nos passa. Tudo se faz necessário, senão não estaria. É essa visão que precisamos entender. Há uma perfeição. E a alegria do dever é reconhecer, é amadurecer a nossa mente espiritual para esse entendimento. Para que quando as coisas chegarem até nós, como chegam as adversidades a todo momento, para não deixarmos que isso invada o nosso coração, a nossa essência. Por mais que não concordemos, temos que manter uma certa distância, administrar melhor isso, sabendo que Deus é causa primeira. E existe uma razão de ser. O verso 8, que é a sabedoria da não violência, foca muito nesse detalhe. Porque Lao Tse, ele faz uma comparação à água, ao caminho seguido pelas águas. Ele diz, olha, o caminho das águas é como o caminho do tal. E o que nós vemos no exemplo das águas? Nós vemos as águas seguindo por caminhos diversos. E ela vai aonde a natureza determinar. Ela vai para o mar límpido, tranquilo. Ela vai para o local mais de lodos. Ela vai para as pedras. Ela vai para o barro. Para onde a natureza determinar. Ela vai para a ribanceira. Ela vai de encontro a outros produtos de contaminação. Ela não tem, ela segue o caminho divino. É da natureza, ela precisa passar por aquilo. E é isso que precisamos entender. A vida vai nos apresentar determinadas situações, as dificuldades, as dores, os sofrimentos. São provas. Provas que precisamos, senão não aprendemos. Se deixar por nossa conta sem fazer prova, ninguém vai estudar. Aliás, não viemos aqui para estudar. Já estudamos lá no plano espiritual, viemos para fazer as provas. Já estudamos. Mas se não voltarmos a nossa atenção e entendermos que tudo que nos chega como provas, deixarmos de viver como acontecimentos da vida do plano físico, as coisas tendem a ficar mais tranquilas, mais suaves. E aí a gente vai percorrer esse caminho de volta ao Uno, de volta ao nosso Criador.
Esse exemplo das águas, no verso 8º aí, que é a sabedoria da não violência, é não violentar o seu coração, a sua mente, com as situações adversas que acontecem. Não sofrer, porque sofremos com tudo, né? Temos sofrimentos internos, sofrimentos externos, sofremos com a violência, sofremos com a falta de segurança, sofremos com as guerras, sofremos com as catástrofes naturais, sofremos com os nossos desejos não satisfeitos, sofremos com tudo. Precisamos entender um pouco mais e se tratar diferenciado, porque as provas são como as provas na escola. Se passarmos, não precisaremos repetir. Agora, se não fizermos bem as provas, ela vai perdurar aí nos nossos dias. No Evangelho segundo o Espiritismo já se fala, né? Bem-aventurados os mansos. A gente, nos ensinamentos que recebemos dos nossos mentores, eles sempre nos dão o caminho que ninguém muda o outro pela violência. A força é contrário ao aprendizado definitivo da alma. A alma não foi feita para sofrer. O sofrimento é uma ocorrência, uma anormalidade em função de um desequilíbrio que nós provocamos na nossa caminhada. Mas nós não temos obrigatoriamente que sofrer. Mas, nós lembramos que muitas vezes essa questão que envolve a violência é o não respeito pelo outro. Nós não aceitamos o outro como é e nós queremos modificá-lo à força. Quando, na verdade, a perfeição não se alcança de uma hora para outra. Por mais que você ou alguém se encontre dentro do seu poder, do seu conhecimento, da sua sabedoria ou daquilo que ele entende como perfeito, a gente não tem como colocar a goela abaixo, vamos dizer assim, o termo vulgar, que aquela verdade seja a mesma verdade para o outro, porque ele talvez não esteja preparado para receber aquela verdade naquele mesmo tempo. Cada um de nós tem um tempo de maturação. Se fosse assim, todos nós teríamos sido criados simples e ignorantes ao mesmo tempo. E não é verdade. A criação divina está acontecendo a todo momento e a todo momento novos espíritos estão sendo criados. A criação não muda, é infinita. E então imagine aqueles outros que estão chegando agora, aqueles que estão sendo criados agora, eles teriam que ter o mesmo conhecimento que nós? Não, né? Seria até insensato. Então nós temos que respeitar os diferentes, aqueles que são diferentes de nós. Né? É um ensinamento sábio. E a violência muitas vezes é a falta desse conhecimento do que nós somos e saber que se nós já galgamos um espaço de relativa perfeição, o outro também vai chegar se nós dermos tempo para ele, ou se pelo menos nós contribuirmos de forma caridosa, vamos dizer assim, para aquele outro chegue também àquela perfeição relativa. Então, eu vejo, William, que nesse caminhar, a gente precisa de ter um cuidado muito grande sobre essa questão de violência, até para conosco mesmo. Porque muitas vezes nós nos violentamos. Um outro aspecto, né? Essa questão do auto-perdão. Nós não temos que nos violentar pelo que nós não somos hoje em dia. Nós temos sim que ser conscientes do que nós já conquistamos e do caminho que a gente precisa percorrer. Se esforçar para conquistar aquilo que nós ainda não somos. Reconhecer aquilo que nós podemos ser e o potencial do que nós temos em nós para ser melhor do que nós fomos ontem. E não ficar projetando as nossas sombras no outro, né? Como diz Joana de Ângeles, né? Nós não temos que ficar achando defeito no outro. Mas se nós já temos algum tipo de sabedoria, ou se nós achamos que temos algum tipo de sabedoria, que de alguma forma nós possamos exercitar com amor no outro para que ele também ache. Mas não é goela abaixo. Por quê? Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua sabedoria e talvez seja o outro que eu não quero nada disso para mim, tá bom? Jesus e nenhum dos mestres que vieram
nos templos, passar os seus ensinamentos, nos obrigou a nada. Simplesmente nós somos donos do nosso destino e se nós escolhermos o caminho mais difícil, vamos colher os efeitos, as consequências, causa e efeito, né? Que também o Espiritismo nos traz como ensinamento. Temos que ser conscientes das responsabilidades do conhecimento que nós temos hoje. E se nós temos conhecimento e não praticamos esse conhecimento na nossa vida, também tem um peso diferenciado. É uma responsabilidade que nós estamos assumindo, porque nós temos sabedoria para ser... Não é sabedoria, nós temos conhecimento para ser colocado em prática. Conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é saber usar esse conhecimento na vida. Isso que é sabedoria. Então, que coloquemos, né? Que coloquemos. Na codificação, um ponto com relação a essa sua colocação é que se a gente fizer um enquete na humanidade, todo mundo está procurando a felicidade. Só que felicidade, né? Que felicidade é essa? Só que não pode estar de férias para encontrar essa felicidade, como diz os nossos maiores. Tem que estar desperto. Eu não quero dor e nem sofrimento. Então, por isso que eles falam, os nossos maiores dizem muito, cuidado com a caridade. Jesus dizia, a única que vai te livrar das aflições é a verdade. A verdade, ela precisa estar na nossa consciência. O Livro dos Espíritos diz isso. Quando você eleva a sua consciência, você apazigua o seu coração, você traz harmonia para o seu coração, isso é felicidade. Pô, se você está procurando felicidade em caminhos contrários, eu não posso te dizer, e está reclamando da dor e do sofrimento, então as lamentações e as dores têm que parar, porque foi o caminho que eu escolhi. Não existe caminho errado, você falou. Eu não quero evoluir. Não tem problema nenhum, vai ter outras oportunidades, Deus não vai deixar de gostar, de maneira alguma, vai gostar da mesma maneira, o amor é o mesmo para todos. São escolhas. O que não pode, segundo os nossos maiores, é reclamar. É lamentar, é se revoltar, porque tem a consciência do que é consequência. Quer dizer, não é nem, eu diria, William, assim, só complementando você, não é que não pode, vai ficar mais difícil ainda. Vai complicar mais ainda. Vai complicar mais ainda. A gente reclamão, vai reclamar que o mundo é injusto, vai continuar reclamando e vai ficar mais pesada a trajetória. Ninguém vai falar, vai chegar para você lá, vai vir alguma entidade falar, não reclame, mas não é produtivo. Esse que é o ponto, não é produtivo. Exato, né? É preciso, é o conceito, né? O que a gente está fazendo aqui? Nós viemos com um propósito, quando a gente tem consciência desse propósito, consequentemente, a gente começa a mudar o cenário, mudar um pouquinho os conceitos e vai mudando as atitudes. Não dá para ficar adormecido, porque depois a gente não vai ter história para contar. Esse é o alerta dos nossos maiores. A gente está num momento de transição. Então, a quantas reencarnações a gente ainda precisa para poder... Esse é um dos pontos que a gente não pode sair alimentando. Não é? A gente tem que... o alerta é esse, da espiritualidade, não é nosso. Cada um tem a sua particularidade. Você com você, né? Cada um com... E se a gente acordar de manhã e ter uma percepção que a gente hoje já tem uma oportunidade que foi colocada nas nossas mãos, para que a gente possa exercitar aquilo que nós já reconhecemos que precisamos de amadurecer, se nós já acreditamos que a gente tem esse caminho, vamos aproveitar. Esse que é o chamado. Aproveitar esse tempo de hoje, essa caminhada, para já fazer alguma transformação. Esse é o chamado. Né? O que ele diz, volta um pouco mais a sua atenção, como naquele aforisma número 8, alimenta um pouco mais essa parte mais sacralizada. Diminui um pouquinho da dedicação para o físico, a matéria, o efêmero, e dedica um pouco mais ao sagrado. Aí vai se fazer um encontro, porque a doutrina espiritual, a doutrina material, ela dispersa muito, ela adormece. E aí ficamos embebecidos nos desejos rasteiros e não prestamos atenção no que realmente viemos fazer aqui. Esse é o alerta aí de Lao Tse no Tao Te Ching.
encontrar esse grande caminho. Chegamos aqui ao final do nosso programa de hoje. No próximo sábado eu não tenho tema novamente, vou anotar agora sempre, não vou esquecer. Algum comentário final? Um bom final de semana para todos vocês, fiquem em paz. Uma boa semana para todos, muita luz, muita paz e que estejamos atentos a esse caminho que nos leva de volta ao nosso Criador. Uma boa semana e até o próximo sábado. Vão em paz, fiquem em paz.